Bom dia, queridos, na paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está aqui nesta manhã, essa manhã festiva, né, que a gente comemora o Dia das Mães, dia tão importante. E realmente emociona ver as crianças pequenininhas assim. Bom ver as nossas crianças na casa do Senhor. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós esta manhã, como fez no primeiro culto, que não seja diferente nesse nosso segundo culto. É hora da gente baixar um pouquinho a nossa adrenalina, né? Todo mundo agitado aí por causa das crianças. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, e, por favor, tire essa tela das uvas, já falei no primeiro culto, senão o pessoal fica com fome e olhando para as uvas ali e presta atenção na palavra. Abriu a sua Bíblia? Amém? Mesmo que esteja no texto, é bom que você tenha a sua Bíblia à mão, sempre, quando você vem à casa do Senhor. Para que você folheie, para que você olhe, para que você sempre tenha algo que Deus quer falar conosco, mesmo que não esteja ali no texto que está sendo falado no momento. Amém? Todos abriram? Diz a palavra do Senhor. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Não podia ele? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, gratos, Senhor, por tudo que já tem feito neste dia, nesta manhã, na tua casa. Que a tua bondade permaneça sobre nós, a tua unção, o teu Espírito com liberdade de falar conosco. Oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, como eu falei no primeiro culto, eu vou falar isso algumas vezes aqui, ele é um texto de uma reflexão que a gente precisa ter na nossa vida. Como cantamos, no primeiro culto cantamos, no segundo a respeito da videira, ainda que não haja a videira, ainda que não haja o fruto da vide. Fruto da vide, ele fala da uva. A uva fala de vinho fala de alegria. Ele está dizendo, ainda que não haja essa alegria, que não seja momentos de alegria, ainda que não haja fruto no campo, fruto do campo fala de provisão, fala de alimento, fala daquilo que as pessoas precisam, ainda que não haja isso. O hino fala, ainda se eu me alegrarei. Será que a gente se alegra mesmo quando essas coisas estão faltando? Esse texto que nós lemos, ele fala do momento de Lázaro, em que Lázaro é ressuscitado. Mas antes que isso aconteça, e que Jesus chega na cidade deles, e a cidade, aquela comunidade está numa comoção, porque Lázaro morreu. As irmãs estão tristes, a família está triste, e vendo aquela tristeza profunda, esses homens, que é mais de um, eles fazem esse comentário: não podia ele ter evitado que isso acontecesse? Podia. O que a gente entende é que esses homens conheciam Jesus, sabiam o que Jesus podia fazer, mas eles estão questionando o seguinte: ele podia fazer, ele já tinha feito isso antes, mas ele não fez. Por que não fez? Por que não fez? O que eles estão dizendo é o seguinte: Jesus se omitiu. O discurso desses homens, que a gente não sabe quem são eles, Jesus se omitiu e sabia que Jesus podia fazer. Durante toda a história do homem, da humanidade, sempre houve um questionamento a respeito da ação ou omissão, sempre em parênteses, omissão de Deus lidando com o homem.
em toda a trajetória do homem no relacionamento com o homem. A questão sempre é o seguinte: por que Deus permitiu? Por que Deus não fez? Por que Deus permitiu que fizesse isso? Por que Deus não interveio? Questionamento do ser humano e que sempre aconteceu. Eu quero destacar aqui três povos distintos, três segmentos distintos a respeito desse questionamento com Deus. Primeiro, o homem natural, os judeus e os crentes. Então vamos falar primeiro do homem natural. Não sendo judeu, não sendo crente, ele é um homem natural, né? Questionamento que se faz, que o mundo sempre faz, é o seguinte: por que Deus permitiu uma rebelião no céu? Por que Deus permitiu que o diabo viesse parar aqui na terra? Por que Deus não exterminou logo o diabo e seus anjos? Tem muita gente que fala isso. Por que Deus não mata logo o diabo, joga essa turma toda no inferno e acabou, e a gente não vai ter confusão? Saiba que ainda que o Senhor fizesse isso, o homem ia continuar pecando. Porque o pecado, porque o diabo. Meu irmão, a gente peca não é por causa do diabo, é porque o pecado que já entrou e acabou. Se não houvesse diabo, ainda assim o homem pecaria, e a gente vai ver isso, principalmente lá no milênio, que o sentimento está mais no homem do que provavelmente por uma influência. O diabo ajuda. O diabo só ajuda. Por que Deus mandava matar? Por que Deus fazia assim, tantas coisas assim? Por que tem tanta tragédia no mundo? Por que tantas crianças morrem de fome no mundo? Questionamento que o mundo faz o tempo todo, ficam questionando a presença de Deus e tantas outras coisas que a gente podia pensar. A gente entende o homem no mundo, porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 16, ele vai dizer o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las. Então você entende por que o homem natural não entende isso? Você entende, tá? O homem espiritual julga todas as coisas. O homem natural, ele pode julgar. Eu não posso julgar. A gente julga a segunda palavra. Pode mudar o texto que ainda está em João. E ele vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Quem somos nós para dizer o que deve ou não deve ser feito? Por que ele interveio? Por que ele deixou de intervir? Por que ele permitiu que algumas coisas aconteçam? Quem somos nós? A gente não tem poder de alcançar a mente de Deus para questionar essas coisas com ele. Então o homem natural, a gente entende por que desses questionamentos. Porque ele não conhece o Senhor, ele não tem promessa, e ele vive segundo as suas próprias regras, e ele mede as coisas segundo os seus próprios conceitos. Número 2, qual é a concepção e por que esses questionamentos que o povo judeu faz? O povo judeu foi aquele povo que mais questionou a respeito da ação ou, aspas, omissão de Deus, durante praticamente toda a história. Porque foi o povo que Deus escolheu e o povo que tem, né, a revelação quase que exclusiva de Deus, e passou a não ser mais exclusiva depois que Jesus veio e se revelou para nós. Durante toda a história do homem, desse relacionamento com Deus a partir do povo escolhido, questionamentos muitos foram feitos. O livro de Êxodo, o livro de Números, vai ver quantas vezes esse povo questionou a ação de Deus. Por que não tem carne? Por que não tem água? Que saudade das cebolas! Por que o Senhor nos trouxe para morrer nesse deserto? E a murmuração em cima de murmuração, o tempo todo em cima disso. O tempo todo. Ele murmura para Arão, eles murmuram para Moisés, o tempo todo. E a gente vai descobrir que toda vez que a gente murmura a respeito de alguma coisa na nossa vida, sempre botando culpa a alguém ou por alguma circunstância, no fundo, nós estamos murmurando do Senhor. Êxodo capítulo 16, versículo 8. Olha o que diz Êxodo 16, versículo 8, enquanto eu expõe na tela.
Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? Adianta você ficar reclamando para o homem pode resolver seu problema? Ele diz: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então aprenda que quando você estiver murmurando alguma coisa na sua vida, você está murmurando contra o Senhor. A gente murmura quase que o tempo todo. Lembrava aqui que a gente murmura no trânsito. Motoqueiro, cara que fechou, murmura de uma coisa. Eu domingo passado estava falando do show lá Copacabana. A cidade é um lixo, um caos. Gente de drogados pela rua, lixo espalhado. Mas estão lá, e a gente fala: como é que pode? A gente murmura, a gente reclama, porque a gente mede pela nossa régua. A gente tem muita coisa que a gente murmura sem perceber que está desagradando ao Senhor. Os judeus poderiam questionar muitas outras coisas. Por exemplo, por que não evitou que Ismael nascesse? Ismael nasceu porque Abraão com Sara viu que estava demorando, na cabeça deles demorando um pouquinho, vou tomar minhas providências. Aí entrega Agar, que era uma egípcia, uma escrava, ela tem um filho Ismael, que até hoje é problema para Israel, porque viraram inimigo de Israel. Quando a gente se precipita da vontade de Deus, propósito de Deus, tem consequências. E as consequências estão até hoje aí. Não podia ter deixado Moisés entrar na terra prometida, ele era tão bonzinho, meu irmão. Quando você quebra princípio, alguma coisa vai acontecer, e não é coisa boa. E Moisés quebrou um princípio, ainda que ele fosse muito bonzinho, muito bonzinho. O povo poderia dizer, e com certeza disse, o povo judeu: por que o Senhor permitiu que o reino do norte, chamado Israel, como o reino do sul, chamado Judá, fossem levados cativos para a Babilônia e fossem dominados? Um pela Síria, outro pela Babilônia. Por que Deus permitiu? Não foi falta de aviso. O Senhor avisou o tempo todo: olha, se vocês procederem dessa forma, isso vai acontecer. Então, quando você tem um aviso de Deus e você faz o contrário, você espera o quê que aconteça na sua vida? Deus te mostra que do jeito que você tem que proceder, você faz diferente. Você espera o que de Deus? O povo de Deus sempre teve como referência duas coisas: da presença de Deus, da grandiosidade de Deus na vida deles: o templo e a arca da aliança. Eles tiveram dois templos destruídos. O primeiro, lá com Nabucodonosor, quando a Babilônia invade Judá e leva cativo. E o segundo, no tempo depois de Cristo, no ano 70, foi destruído o templo. Foi remodelado por Herodes. E a construção de dois templos. E a arca, na época da invasão de Babilônia, a arca sumiu. O que isso representa? Representa a presença de Deus. A arca, o templo, a presença de Deus. E o que Deus vai falar? É o seguinte: olha só, vocês estão presos a templos e a símbolos, a minha presença é mais importante. Eles ficaram questionando: como que Deus permite isso? Quando a gente toma decisões que não estão alinhadas com a vontade de Deus, e a gente entra na desobediência, a gente volta para o livro de Lamentações. Só lamentações. Como um pastor costuma dizer, só lamento. Eu só lamento por você. Porque você não obedece, você não está na direção de Deus, aí você toma suas próprias decisões. O que fica no final? Lamentação. Se eu pudesse, eu fazia diferente. A gente não pode voltar no tempo. A gente pode tentar consertar algumas coisas. O povo judeu, lá no tempo de Jesus, eles condenam Jesus vai para a cruz, e quando Jesus está lá na cruz, Mateus capítulo 27, versículo 40, e diz: olha o que o povo fala para ele, olha o questionamento que eles estão fazendo com Deus.
Ó, tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salve-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. O povo está falando para o Senhor, se tu és Deus, desce da cruz. Está questionando a divindade do Senhor. Se ele tivesse descido da cruz, ele poderia ter feito isso, a gente não estaria aqui hoje. A nossa história, a história da humanidade seria totalmente diferente, mas em tudo há um propósito de Deus. Em tudo há um propósito de Deus. O problema é que às vezes a gente não se atém a isso. Os judeus poderiam dizer, o Senhor não poderia ter evitado o holocausto? Claro que poderia ter evitado o holocausto. 6 milhões de judeus mortos? Ele poderia. Mas, irmãos, nós somos frutos das nossas decisões e das nossas palavras. Frutos das nossas decisões, das nossas palavras. Mateus capítulo 27, versículo 24 e 25. Eles estão questionando o Senhor. Jesus é julgado. E o que esse povo fala? E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Caiu. Se eles estão questionando a divindade de Jesus, a ponto de falar para ele, desce da cruz, você salva-te e desce da cruz. Milhões de judeus foram mortos. Uma decisão, uma palavra, e uma palavra profética que caiu sobre eles mesmos. Número 3, agora vamos falar de nós. A visão em relação à ação ou omissão de Deus que o crente tem. Será que nós, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas são diferentes daquilo que pensa o homem natural, muitas vezes, e do judeu? Porque é fácil a gente conhecer a história e falar, eu não faria. Talvez fizesse a mesma coisa. E será que na nossa vida, no nosso cotidiano, nós não estamos questionando o Senhor o tempo todo? Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Por que esse sofrimento? Por que tantas coisas que a gente tem questionado o Senhor? E a gente questiona. E esse questionamento, ele não começa agora, ele já começa no tempo de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesus está com seus discípulos no barco. Há uma tempestade. E Jesus está dormindo. Pega o seu travesseiro, não sei como é que era o travesseiro na época, bota ali, está dormindo. E vem uma tempestade e se levanta, ainda que seja um grande lago, um lago muito largo, o lago da Galileia é muito largo, e já estive lá. Você passeia com aquelas barcas bonitas, né, que vão, você vai cantando, irmãos, algo, não tem como descrever de tão emocionante de você saber que o Senhor andou ali, e você vai no barco, tranquilo, mas quando entra um determinado vento ali, as ondas são altas e é muito movimento e leva muitos barcos a pique. Esses homens entram no desespero. Eles entram no desespero e voltam para Jesus e falam o seguinte: não te importa que a gente está perecendo? Nós estamos perecendo, Senhor, e tu está aí. Olha o questionamento. Enquanto a gente está aqui preocupado, tu está dormindo. Como nós temos facilidade de questionar a ação ou a omissão do Senhor. Esses homens fizeram isso. Quando Jesus morre, está na cruz e é crucificado, morre. O que acontece com os discípulos apóstolos? Cada um vai para o lado, se escondem. E no caminho de Emaús tem 2 homens que estão voltando, decepcionados, a expectativa quebrada, e Jesus se apresenta para eles, eles não reconhecem Jesus. E nesse caminhar, Jesus começa, você não sabe o que aconteceu? Rapaz, você não sabe o que aconteceu lá? Mas tinha um homem assim, e começa a contar a história de Jesus para o próprio Jesus, mas no Lucas 24, 21,
vai ver o quão a gente questiona a respeito da ação de Deus, porque a gente não entende os seus propósitos. Ora, 24, 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Olha a expectativa que eles criaram, a gente esperava que fosse Ele. Mas depois de tudo isto, ou seja, depois que aconteceu, acabou a esperança. Então eles estão questionando a respeito desse morrer de Jesus, que não era para ter morrido, e que a gente sabe que era necessário que ele morresse. Esses homens estão tristes, desanimados, voltando para casa, porque não entenderam o propósito de Deus. Aí o Senhor chega para eles e fala no versículo 26, porventura, e esse porventura, ele serve para nós também. Porventura, não convinha que o Filho do Homem padecesse e entrasse na sua glória? Às vezes a gente não entende isso. Sabe por quê? Porque a igreja primitiva, a igreja apostólica, e eu creio que a igreja apostólica foi só daquele tempo, hoje é invenção. A igreja primitiva, ela foi preparada para perder. Ela foi preparada para perder, porque eles sabiam que o que eles iam ganhar era muito maior do que aquilo que o mundo poderia oferecer para eles. Então eles sabiam o seguinte: ser crente era estar condenado à morte, à perseguição, à tortura, como a gente conhece a história. Eles foram preparados para isso, e por isso que na hora da morte não tinha desespero. Não tinha desespero, porque eles sabiam que isso era com eles. O tempo que nós vivemos não é de agora. Invariavelmente as igrejas são preparadas para vencer. Nós somos preparados para vencer. Invariavelmente as pregações são essas: você pode, você é capaz, você vai vencer, você vai prosperar, vai fazer. A nossa mente vai se preparando para isso. E quando isso não acontece, frustração, gabinete. Pastor, está dando tudo errado. Eu ouvi tanto que eu ia vencer, que ia prosperar, que ia acontecer, não está acontecendo. Porque nós estamos preparando o povo para vencer. E não prepara o povo para perder. Não prepara o povo para perder. E na hora que perde, é frustração, é gabinete, pastor, está dando tudo errado. Por quê? Porque a gente prepara o povo para vencer e não para perder. E tem muita gente que não quer passar por esse processo do Senhor. Não quer passar pelo processo de Deus. Quer que... Não foi isso que eu aprendi lá atrás. Eu aprendi que a gente... Estamos aqui para conquistar. Eu fui no terreiro do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. É isso que a gente está ouvindo por aí. Porque a gente é o povo da conquista. Onde puser as plantas dos teus pés, será abençoado. Aí eu tenho ouvido pouco. Toma posse aí, meu irmão, toma posse aí, tomei posse. Virou um chavão, uma coisa no meio evangélico do toma posse. A gente está tomando posse de muita coisa, só não toma posse daquilo que é realmente necessário para a nossa vida. Quantos questionamentos nós temos feito ao Senhor? Todos nós temos questionamentos com o Senhor. Se a gente parar para pensar a respeito dos nossos questionamentos com o Senhor, não podia o Senhor, quantos têm questionado, não podia o Senhor não ter levado a minha mãe? Por que eu estou sem mãe? No dia das mães eu estou sem mãe. Por que no dia das mães eu estou sem mãe? Todo mundo com mãe e eu sem mãe.
tem gente que entra no estado depressivo Dia das Mães, porque perdeu a mãe. Minha mãe, o Dia das Mães é o dia da tristeza. Foi um sepultamento ontem de uma mãe, de amigos de 40 anos, que a gente começou no Evangelho lá atrás, 40 anos. Morreu na sexta, uma mulher de Deus, morreu na sexta, foi enterrada ontem, a gente estava lá. Eu não vi ninguém reclamar. Não podia o Senhor ter feito ela morrer na segunda. A gente pelo menos passava o último Dia das Mães com ela. E a gente tem essas coisas. Não podia. Não podia o Senhor fazer com que o meu filho não nascesse desse jeito. Não podia o Senhor me dar filhos. Por que o Senhor não me dá filhos? A gente vai aumentando o número dos nossos questionamentos. Não podia o Senhor mudar a mente da minha esposa. Não podia o Senhor mudar esse comportamento do meu marido. Aí o Senhor poderia responder assim: posso mudar, mas tem que começar por você. A hora que você mudar e for um bom marido, eu posso mudar ela. A hora que você for um bom marido, uma boa esposa, eu posso mudar ele. Na hora que você fizer o seu papel, as coisas mudam. O problema é que a gente quer que Deus mude sem que a gente mude. A gente quer que Deus haja sem que a gente faça a nossa parte. Deus não trabalha dessa forma. O senhor não poderia mudar a minha situação financeira, meu emprego, meu trabalho? Pode. O que você tem feito para mudar isso? Você quer que Deus simplesmente abra uma porta de emprego para você, aumente seu salário? O que você tem feito? Em casa? Estou esperando. O que você está fazendo? Estou esperando. O que você fez? Mandei currículo. O que você está fazendo? Estou esperando. Meu irmão, tu vai esperando toda e vai falar assim: cadê meu emprego? Vai correr atrás dele, vai se preparar, vai estudar, vai aumentar o seu nível de conhecimento, de cursos, para que teu salário melhore. A gente quer que caia do céu. Maná só caiu uma vez, irmãos, ele não vai cair de novo. Maná só caiu uma vez e mesmo assim o povo murmurou contra o maná. O povo murmurou contra o maná. Senhor, se o Senhor quiser, pode ajustar minha família. Família desajustada? Pode, mas tem que começar por você. Senhor, o Senhor pode tirar a rebeldia do meu coração, do coração dos meus filhos. O que você tem feito para mudar isso? Qual o limite que você tem dado aos seus filhos? Que tipo de educação? E principalmente, que tipo de exemplo que você tem dado para os seus filhos? Você quer ser um mau exemplo para ele de todas as formas e quer que ele seja um filho obediente? O que ele vai ser no futuro com relação a Deus? O Senhor podia fazer com que os meus pais me amassem. Há muitas pessoas que passam por esse problema. Meus pais não me amam. Meus filhos não me amam. Se quem não me ama, pai não ama filho, filho não ama pai, não ama mãe. Não, nós falamos aqui, a Asa falou, ainda que a minha mãe me abandonasse, esquecesse de mim, há um amor muito maior que o Senhor tem por nós, é incomparável. Mas a gente prefere ficar nas murmurações. Senhor, quantas coisas, irmãos, quantas coisas. Há um questionamento, e é um questionamento ministerial também. Nós estamos passando um momento em que muitos pastores têm largado o ministério. Sabe por quê? Não aguenta a pressão. Está pesada, a carga está pesada. Estão entregando o ministério, estão largando o ministério.
E eu ontem conversava com um, e a gente sabe de muitos casos, mas ontem, conversando com um pastor, e aí, como é que está lá a igreja? Vou largar tudo, desse jeito, vou largar tudo, porque não aguento mais, é muita decepção. Eu falei, pois é, rapaz, eu sei. Eu falei, a gente está no mesmo tempo. E num tempo que, no primeiro ano de igreja, já veio uma decepção grande com o pastor da igreja, que não vale nem a pena comentar, mas grande, das mais pesadas possíveis. Decepção com o pastor. Aí você vai aprender o seguinte: eu estou na casa do Senhor por qual motivo? É pelo pastor? É pelos irmãos? Ou é pelo Senhor? Você está aqui porque o pastor é legal? Você está aqui porque a igreja é muito boa? A música é boa? Que louvor! Mas, irmão, se você tiver por isso, olha só, é melhor você rever os seus conceitos. A gente vem, não é porque o ambiente é bom, é porque a gente crê na presença do Senhor nesse lugar. A gente crê que o Senhor fala conosco nesse lugar. A gente crê que a gente está aprendendo a andar na presença do Senhor, independente dos problemas que ocorrem. Você não vai encontrar a igreja perfeita. Tem gente que fala, pastor, saí da igreja por quê? Não é bom rir com o pastor. É mesmo. Pastor, saí porque a irmã falou comigo e eu não gostei, aí eu não fui mais. Meu irmão, você precisa se converter. Simples. Você precisa se converter. Porque ninguém, eu saí da igreja porque o pastor deu uma palavra dura. Meu irmão, se você quiser um outro evangelho, tem muitas igrejas por aí. Mas se fosse você, não saía. Porque se você quer ter uma vida de comunhão, intimidade, experiência com Deus, e que você quer ter vida eterna com Deus, é melhor você ficar. Porque cada um escolhe agora as igrejas de acordo com as suas conveniências. Não aguento mais o ministério, irmãos. Nunca foi fácil e nunca será fácil o ministério pastoral. Em igrejas de liderança há problemas, há controvérsias, há atritos, mas as coisas se ajustem, desde que o propósito seja o mesmo. A Bíblia nos ensina a respeito disso, pessoas que tiveram atritos de relacionamento. Você falou, a Cintia que fala que essa turma aí que, ande concordemente. A gente precisa andar concordemente, ainda que a gente questione algumas coisas. O que a gente precisa entender, irmãos, é que na nossa caminhada com o Senhor há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Tudo. Há dia bom, há dia mau. Eu gosto muito daquele hino aqui. É o hino que eu mais gosto. Olha. No dia bom, no dia mau, o que mais? Fala. Tu tens meu coração no dia bom e no dia mau. Tem mesmo? O Senhor tem o teu coração no dia bom ou no dia mau? Ou fica questionando, o Senhor é muito bom o tempo todo, a gente falou muito isso, o Senhor o tempo todo, Ele é bom, no dia bom, e no dia mau, o Senhor é o quê? É mau? No dia mau, o Senhor continua sendo bom, desde que você entenda os propósitos do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo a todo propósito. A gente precisa entender que o propósito de Deus, ele precisa ser cumprido na nossa vida. Se a gente quebra o princípio, se a gente quebra o propósito de Deus, tem consequências. Ismael é um exemplo disso. Tem consequência. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Por que foi? Por que morreu? Não era... Deus sabe. Deixa os mortos enterrar os mortos. Irmãos,
Tem crente que não deixa o morto ser enterrado. Eu já contei essa história para vocês, uma irmã que tinha lá em Assembleia de Deus de bom sucesso, uma mulher que não perdia oração, todo culto ela estava lá com outros filhos, uma branquinha, baixinha, toda lá. Aí um dia desse, um pastor amigo falou assim, tá vendo que a irmã, todo dia ela vai no cemitério, todo dia, não era uma semana, todo dia, porque ela tinha perdido um filho, todo dia lá no cemitério. A mulher não enterrou o filho. O filho morto foi um peso para ela. Depois de um tempo ela foi liberta, porque isso é questão de libertação. Tempo de nascer, tempo de morrer. O Senhor, irmãos, a gente se prepara muito para enterrar os pais, mas a gente não se prepara para enterrar os filhos. Então não dá para a gente imaginar uma situação dessa, mas Deus sabe. Deus sabe. E eu já passei por uma experiência dessa, quando a irmã da minha esposa faleceu num acidente de carro, um pouquinho mais velha que ela. Em 2009 a gente tinha voltado dos Estados Unidos e logo depois ela, numa viagem para a Bahia, e tem que falar com o meu sogro, que a minha sogra já tinha falecido, que a filha tinha morrido. Pensa numa história dessa. A gente se prepara para enterrar o pai, mas não se prepara para enterrar o filho. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. De derrubar e de edificar, de chorar e de sorrir. Há tempo que a gente vai chorar, irmãos. Há tempo na nossa vida que a gente vai chorar. Porque o tempo da bonança vem, o tempo da alegria vem, o tempo de sorrir, ele vem. Há tempo de prantear e de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras, juntar pedras, de abraçar e tempo de afastar. Há momento que a gente precisa afastar um pouquinho. Há tempo de buscar e de perder. Há tempo de ganhar e de perder. Como eu falei, a gente só se prepara para ganhar. A gente não se prepara para perder. E a gente precisa aprender a perder. Guardar o tempo e deitar fora, rasgar e coser. É tempo de rasgar, se rasgar na pessoa. Tem gente que rasga porque está na indignação. E de coser é restabelecer comunhão, relacionamento com Deus nas coisas que a gente tem passado. Há tempo de calar e tempo de falar. Está difícil? A situação está difícil? Fique calado. Muitas pessoas, em função de situações, chegavam para mim, pastor, eu falei, ore mais e fale menos, que Deus responde. E Deus vai agindo. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de guerra e há tempo de paz. E tem gente que só quer paz. E há momentos na nossa vida que a gente vai estar em guerra. A gente vai estar em guerra, irmãos. Por que muitas vezes nós entramos num conflito no relacionamento com Deus? Nesse tempo pós-moderno que nós vivemos. Quando a gente se batiza, a gente vai dessas águas, crê no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Todo mundo levanta a mãozinha. Sim. Você crê no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. O problema é que a gente está vendo o Senhor apenas como Salvador. E na hora que nós cantamos o hino aqui, Ele é o Senhor do meu... Ele é o dono dos meus dias. O Senhor é o dono dos seus dias? Verdadeiramente Ele é o dono dos seus dias? Ou tem dia que você fala assim, Senhor... Não quero nem conversar contigo hoje porque está difícil. O Senhor é o dono dos nossos dias, nos dias bons e nos dias maus. Ele precisa ser Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E Senhor? Senhor, sabe o que ele quer dizer Senhor? É que você tem que fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que você quer. A regra estabelecida é dele, não é sua. Eu vou fazer desde que seja dessa forma. Irmão, você criou a sua própria regra. Se você cria a sua própria regra de conduta, ainda que esteja na igreja, ainda que esteja trabalhando na igreja, terá consequências.
porque você quer andar na casa do Senhor, mas segundo as suas regras, não as regras dele. Filipenses capítulo 2 vai nos mostrar muito bem o que é isso, a partir do versículo 13. Filipenses 2, porque Deus é quem efetua em nós, em vós, em nós, tanto querer como o realizar. Ele, segundo a boa vontade dele, não é nossa. É ele quem opera. Se ele opera, ele tem o tempo oportuno, o tempo determinado por ele, não é por nós. A gente não pode dizer para o Senhor: Senhor, se não for assim, eu não quero. Ah, irmãos, eu não aceito. Eu lembrei aqui da minha mãe. Minha mãe, beijo para minha mãe, que certamente está me assistindo agora em casa. Eu não aceito assim, não aceito isso. Mulher de oração, Assembleia de Deus. Eu falo para Deus, não aceito. Opa, como é que é? Como é que não aceita? Se Deus falar, é assim, acabou. Ah, Senhor, isso eu não aceito. Não aceita? Quem somos nós para questionarmos o Senhor a respeito da nossa vida? Deus é quem efetua em nós, tanto querer como realizar, se a gente deixar. O problema é que às vezes a gente não deixa. A gente não deixa. E ele vai falar no versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Que facilidade que a gente tem de reclamar das coisas. A gente murmura o tempo todo. Não gosta disso, não gosta daquilo. A gente murmura. E a gente acha que está murmurando com o marido, com a esposa, com o vizinho. Nós estamos desagradando o Senhor nas nossas murmurações. Pastor, como é que a gente resolve isso? Se policiando. Se policiando. E na hora que alguém falar, para de murmurar, entenda isso como uma voz de Deus para falar para você: pare de murmurar, pare de reclamar. Ele vai falar isso porque é o seguinte: para que a gente se torne irrepreensível e sincero diante de Deus. Irrepreensível e sincero diante de Deus, no meio de uma geração corrompida. O que as pessoas olham em nós? Exemplo em nós. Pastor, a gente tem visto os vídeos aí que o pessoal está escarnecendo. Tu acha que isso é novo? O único problema é que antes não tinha as mídias sociais que expunham essas coisas. Hoje a gente sabe de tudo. Antes a gente era manipulado pela mídia, para aqui, para ali, a gente era manipulado, de tanta informação. Hoje com as mídias a gente consegue, não é bem assim não, não é bem assim não. A gente era manipulado, mas o povo olha para nós, crentes de verdade, para que a gente seja exemplo para esse mundo, ainda que o tempo todo questionados, e preservando a palavra da vida. A gente precisa preservar a palavra da vida, para que a gente seja vida na vida de outras pessoas. O tema da mensagem é esse que eu vou colocar para vocês, que a gente já está terminando. Que não é ano de plantar e colher. Tema da mensagem: não podia ele. Isso é para a gente sair daqui pensando. A respeito da nossa vida, daquilo que a gente gostaria que acontecesse, daquilo que Deus gostaria que Deus fizesse, e falar assim: não podia ele podia muita coisa na nossa vida. Vou te dar uma boa notícia: ele pode. Esses problemas que você tem vivido, que você tem questionado o Senhor, ele pode resolver? Pode. Ele pode resolver o problema, mas podia ficar sem mas a gente precisa entender os propósitos de Deus.
Quando a gente entender os propósitos de Deus, a gente vai entender a situação que nós estamos passando. Quando a gente entender o propósito de Deus, a gente vai entender o que Deus está querendo fazer. Quando aqueles homens questionam o Senhor a respeito do que o Senhor poderia ter feito por Lázaro, claro que o Senhor sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas tinha um propósito maior. Qual era? Glorificar o nome dele através da ressurreição de Lázaro, e que o testemunho ficasse para aquele povo e falar o seguinte: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. O Senhor pode mudar todas as coisas, mas há alguns passos para isso. Marcos capítulo 1, versículo 40. Olha o que diz o texto. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelhos, e diz o seguinte: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. O que ele está dizendo para o Senhor? Você pode me purificar, eu sei disso. Você pode me purificar. Agora, você só vai fazer isso se tu quiseres. O que Jesus responde para esse homem? Eu quero. Fica limpo. E foi imediato, instantâneo. Aquele homem ficou curado da lepra. E lepra carrega um peso de maldição, de pecado, de coisas terríveis na nossa vida. Isso quer dizer, sabe o quê? Não importa as circunstâncias que nós estejamos passando, Deus pode mudar a história, Deus pode limpar, purificar, restaurar, fazer tudo de novo. Não importa o que estejamos passando, Ele pode fazer isso. Ele fez na vida deste homem. Mas esse homem fez duas coisas importantes. Ele rogou a quem podia fazer. E ele se ajoelhou em sinal de humildade. Humildade diante daquele que pode fazer. E às vezes falta isso em nós, a humildade de reconhecer as nossas debilidades, as nossas fraquezas diante de Deus e falar assim: Senhor, eu me despojo de tudo, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, e coloco nas tuas mãos para que, segundo a tua vontade e o teu poder, tu possa mudar a situação. Meu irmão, diante disso, Deus muda a história. E para terminar, enquanto vocês ficam de pé, Salmo 51, versículo 17. Olha o que diz esse texto, meu irmão. Olha o que diz. O que diz esse texto para nós. Para que a gente aprenda. Para que a gente aprenda. Sacrifícios agradáveis a Deus. Ouça isso. Sacrifícios agradáveis a Deus. Não adianta sacrificar de qualquer maneira. Tem muita gente que sacrifica na igreja, trabalha demais na igreja. Tu acha que isso é o que Deus, é o final das coisas? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O que Deus quer de nós? Espírito quebrantado. Espírito quebrantado é reconhecer: eu errei, tem errado, meus conceitos estão errados. Coração compungido e contrito. Coração ligado com Deus, reconhecendo fraquezas, pecados e atitudes erradas, conceitos errados. Irmãos, quando a gente faz isso, o texto diz que Deus não despreza. Deus não despreza. Deus se quebranta diante da nossa posição diante dEle. Quer mudar a sua história? Quer mudar a história da sua família? Da sua casa? Dos seus filhos? Do seu relacionamento? Do teu casamento? Das tuas finanças? Do seu ministério? Se quebrante diante do Senhor.
se humilhe diante dele. Ele vai reconhecer a contrição que você tem diante dele. Aí ele pode fazer. Ele pode todas as coisas. Quebrantamento mudou a história de muita gente da Bíblia, a gente conhece. Rei Uzias vai morrer. Arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Porque você vai morrer. Arrumar a casa que a coisa estava... A vida... Não era arrumar a casa de falar o seguinte, olha, herança, reparte os bens. Não é isso, não. Arruma a tua casa espiritual. Arruma a tua vida. Porque você vai morrer. Esse homem tem um coração contrito diante de Deus. O profeta falou isso para ele. E na hora que a sentença estava determinada, e talvez muitos aqui já tenham falado o seguinte, a sentença já está terminada, não dá mais, acabou, não tem mais jeito, ó, só Deus fala contigo e você não quer ouvir, Deus está falando contigo e você não quer ouvir, só Deus, o rei, ele fica contrito diante de Deus, se humilha, chora. Quando o profeta já está na porta, saindo no final, já na porta, o Senhor fala com ele, volta e fala com ele. Eu ouvi a oração dele. Esta manhã é uma manhã do Senhor ouvir a tua oração. E falar, Senhor, eu sei que errei até aqui. Decisões erradas, atitudes erradas. Mas tu podes mudar tudo. Pode prolongar aquilo que já estava determinado para acabar hoje. O Senhor pode prolongar por muito tempo. É tempo da gente refletir a respeito das nossas murmurações, das decisões erradas que nós tomamos e queremos colocar na conta do Senhor. O Senhor não te obrigou a casar, não te obrigou a ter filhos. E você às vezes quer colocar na conta do Senhor. Casou? Vamos ajustar. Não era bem isso, agora passou a ser. Problema com o filho depende mais de você do que do Senhor. Aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor faz. Mas enquanto tiver aquilo que a gente pode, a gente tem que fazer. Independente do que aconteça, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Te adoramos nesta manhã, Senhor, pela Tua bondade, a Tua graça sobre nós. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a luta de cada um de nós tem. Tu sabes, conheces as nossas murmurações, os nossos questionamentos contigo. O Senhor pode todas as coisas, nós sabemos disso, Senhor. Tu pode todas as coisas. Ajuda-nos a compreender os Teus propósitos no momento que nós estamos passando. Ainda que muitas vezes nós não entendamos, Senhor. Nós cremos que, apesar do vento, das ondas, nós cremos fielmente que Tu estás no barco conosco. Ajuda-nos nas nossas debilidades. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Muda o que precisa ser mudado em nós, Senhor, para que a gente compreenda que há um propósito muito maior a Teu respeito na nossa vida do que a gente possa imaginar. Abençoa os Teus filhos, Pai, nesta manhã, que seja uma manhã de renovo, de comunhão, de paz, de intimidade contigo, e que cada um de nós tenhamos sempre a Tua direção do que fazer, que atitude tomar, segundo a Tua boa vontade, Senhor, que é perfeita. Guarda-nos, Senhor, na nossa saída, leva-nos em paz, nos livrando do mal como tem nos livrado, nos guardando, Senhor, debaixo da Tua boa mão, nos dando uma semana cheia da Tua presença. Oramos, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti por este dia tão especial, abençoando mais uma vez cada mamãe da nossa família, Senhor.
Te louvamos, glorificamos a Ti e por tudo te damos graças em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Paizinho querido, e as doces consolações do Espírito Santo que nos ajuda na nossa caminhada, seja conosco não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem: Deus te abençoe, vá em paz. Semana abençoada, queridos. Se Deus fizer